Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre, né? Sempre um prazer estar com vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ah, os ensinamentos de Jesus, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele indica, né, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, como a doutrina espírita compreende, vamos trazer algumas ideias de como os princípios espíritas se aderem a essa lógica e, logicamente, vamos trazer um pouco da interpretação espírita para essa máxima. Então, lá no Evangelho segundo São João, né, Jesus diz o seguinte, lá no capítulo 14: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Muito bem. Então, como é que a doutrina espírita entende essa lógica, né? Onde é a casa de Deus, né, do Pai celestial? Como é que nós nos inserimos nesse contexto? E quando Jesus trouxe essa máxima de que há muitas moradas na casa do Pai, o que ele estava querendo indicar? Então, a casa do Pai é o universo, né? As diferentes moradas são os mundos, diversos planetas que circulam no espaço infinito e que oferecem às distintas categorias de espíritos que nele encarnam diferentes experiências correspondentes ao estado de adiantamento desses mesmos espíritos. Então, independentemente da diversidade desses mundos, o que Jesus quis dizer é o seguinte: que na erraticidade, no mundo espiritual, nós nos vinculamos aos mundos, né, às distintas realidades planetárias, conforme laços materiais, a partir do nosso grau evolutivo. Né? E como é que funciona isso na prática? Muito bem. O ensinamento dos espíritos nos traz as seguintes considerações a respeito disso. Né? Os espíritos têm graus diferentes de evolução e, logicamente, alguns espíritos estão mais adiantados que os outros. Assim como há alunos, né, no primeiro ano, no segundo, no sétimo ano, pessoas com curso superior, pessoas com doutorado, com mestrado, pessoas que muitas vezes não têm a formação acadêmica, mas têm o conhecimento suficiente trazido de outras informações. Cada um tem diferentes habilidades, diferentes qualidades, estão em categorias diferentes, né? Do ponto de vista físico e do ponto de vista moral. E aí, a gente pode perceber, então, que não faz sentido espíritos inferiorizados estarem presentes em planetas, em condições, né, extremamente desenvolvidas, e dessa forma significa que as diversas possibilidades encarnatórias ou de vivências dos espíritos têm que estar ah, adequadas aos lugares onde eles estão habitando. Então, nesse sentido, se há espíritos mais inferiorizados e espíritos mais avançados, também há mundos mais inferiorizados do ponto de vista material, do ponto de vista da receptividade moral da humanidade que ali habita em relação a outros planetas. E à medida que essa humanidade se desenvolve, vai diminuindo a influência da matéria, de tal maneira que quanto mais adiantados, né, os planetas, os ambientes que os espíritos habitam, assim também mais menor influência da matéria e mais adiantados os espaços, né, que os recebem. Nos mundos intermediários, logicamente, há uma mistura entre bem e o mal. Predomina um ou outro segundo o seu grau de adiantamento. Embora não seja possível fazer uma classificação absoluta, extremamente sistematizada, em virtude das diferentes nuances e qualidades que existem entre os, né, diversos mundos habitados, a doutrina espírita nos esclarece, né,
que a gente pode trazer algumas categorias de mundos, e a gente vai falar ah, em formas gerais, né, desse tema nesse momento, para a gente entender em que situação está o planeta Terra e o que a gente pode esperar, né, do estado atual do planeta e do estado futuro. Então, nós temos os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da figura humana, os mundos de provas e expiações, onde há uma mistura entre o bem e o mal, como nós falamos, né, por ser um mundo intermediário, mas onde ainda predomina o mal sobre o bem. Os mundos de regeneração, nos quais ainda há uma mistura entre o bem e o mal, mas já predomina o bem em relação ao mal, ou seja, as almas ali presentes ainda têm o que expiar, mas já se encontram no estado de depuração moral um pouco mais avançado que o mundo de provas e expiações, permitindo que eles possam sobreviver ou existir em uma realidade onde o bem já ah, está mais ah, presente do que o mal. Os mundos ditosos, onde nesse caso, de fato, o bem sobrepuja o mal já com uma grande intensidade, de forma já absoluta. E, finalmente, a quinta categoria, os mundos celestes ou divinos, que são as habitações dos espíritos depurados, né, onde reina exclusivamente o bem, já não existe mais o mal. A Terra está numa categoria intermediária, como todos nós podemos imaginar, e especificamente na categoria dos mundos de provas e expiações, razão pela qual o homem ainda sofre, né, nós, humanidade, ainda sofremos com uma série de transgressões morais, guerras, injustiças relativas à realidade desse mundo. Logicamente, os espíritos que encarnam num tipo de mundo, eles não estão completamente, não estão presos indefinidamente a essa realidade, né? Nem nele vão atravessar todas as fases da sua caminhada evolutiva. Pelo contrário, como se estivéssemos novamente, né, no exemplo didático das distintas séries escolares, se estamos no sexto ano, né, convivemos ali com indivíduos ah, que têm mais ou menos a mesma idade, mais ou menos o mesmo grau evolutivo, as mesmas expectativas de progresso evolutivo, mas existem aqueles que estão mais adiantados, que só tiram notas boas, existem aqueles medianos, e existem aqueles também com muitas dificuldades, e eventualmente aqueles que não vão passar de ano, né? Então, existe ali também uma variação enorme de indivíduos. Obviamente, aqueles que estão preparados seguirão adiante no processo evolutivo, em algum momento vão terminar a sexta série e passar para a sétima série. Outros, mais atrasados, repetentes, que não têm condições, não se dedicaram, né, nessa área do progresso moral, vão ter que retornar, né, ao começo do sexto ano, repetindo todo o aprendizado adquirido. Se a gente chega à conclusão de que os mundos também passam por processos evolutivos e que a maioria dos alunos, né, quando passa do sexto para o sétimo ano, leva consigo toda aquela estrutura de classe, né, que os acompanha, não significa que aqueles que estão indo e vão repetir o sexto ano, né, vão perder o contato com aqueles amigos queridos, com os companheiros que estavam ali na mesma condição deles até aquele momento, e vão ter que incorporar uma outra classe de sexto ano, que vai estar no seu começo, né? E vai ter que recomeçar todo o seu processo de aprendizado, seja para reaprender aquilo que necessita, seja para ajudar também outros companheiros, né, que ali estão começando essa caminhada no sexto ano, a avançarem a, a partir, né, das designações da providência divina. Olha só como é que funciona isso, né, nos mundos. Aqueles indivíduos que repetirem o sexto ano no momento de transição do planeta Terra para o sétimo ano, vão ser convidados a integrar uma outra classe que está começando o seu processo de aprendizado no sexto ano.
e assim o processo que figura também na realidade do mundo espiritual, ou seja, indivíduos que no momento de transição do planeta Terra, de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração, não estejam prontos para essa transição, vão reiniciar sua caminhada numa outra classe de provas e expiações, num outro planeta, uma outra humanidade, onde eles vão estar submetidos às mesmas realidades vivenciadas no mundo de provas e expiações, só que desde o início do seu desenvolvimento, né? Isso já está acontecendo, né? Há notícias no mundo espiritual, reiteradas na literatura espírita, reiteradas nas comunicações em casas espíritas, que estamos no processo de transição, no caso do planeta Terra, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. E que alguns irmãos reticentes, né, ainda no mal, já foram ou estão sendo recolhidos para iniciar sua trajetória, sua jornada num outro mundo de provas e expiações, porque aqui já não terão um lugar muito em breve. É por isso também que a providência divina, né, na sua complacência completa, permite, né, e dá chance a todos os irmãos, mesmo aqueles reticentes. E por isso a gente ainda vivencia um ambiente de instabilidade, de injustiças sociais, um ambiente de muitas guerras ao redor do planeta, né? Essa realidade é necessária, porque a chance é dada a todos por Deus, né? Logicamente, vai chegar o momento em que todos esses indivíduos atrasados, vinculados à psicosfera do planeta, encarnados ou desencarnados, vão estar sendo convidados a seguir a sua caminhada em um outro orbe, em um outro mundo, em processo ainda de evolução, como o mundo de provas e expiações, e já não estarão mais vinculados ao planeta Terra, que estará vivenciando outra realidade evolutiva. Então, não há nada a admirar-se com o fato de que existe ainda tanta maldade, tantos vícios, tantas paixões grosseiras, tantas enfermidades, tantas misérias, tantas guerras no planeta Terra. Ainda estamos completando, né, essa etapa como mundo de provas e expiações para passarmos a etapa do mundo de regeneração. E como a providência divina permite, né, a chance é dada para todos os indivíduos, para os mais evoluídos, mas também para os atrasados. Já falamos que a qualificação dos mundos inferiores e superiores não é absoluta, ela é muito relativa, e logicamente ela segue uma escala de progresso a partir da maioria dos seus habitantes, a partir das características da maior parte da humanidade que ali está habitando, que ali está presente. É, logicamente a degraus diferenciados do processo evolutivo, como a gente já falou, de modo que a gente entende que o processo evolutivo é uma realidade não apenas para nós como seres humanos, mas também para os mundos habitados pelas distintas categorias de espíritos. Nos mundos que já chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diversas da vida no planeta Terra, né? Então, a forma corpórea, né, essa estrutura humana, ainda é necessária, mas ela é mais embelezada, aperfeiçoada, purificada, e não tem a necessidade tão relevante, né, da materialidade grosseira como ainda nós necessitamos no planeta Terra. Há uma apuração dos sentidos, né? A matéria ela não é tão grosseira e, logicamente, a leveza específica do corpo permite outras formas de locomoção mais rápidas e fáceis, além de outros aspectos relevantes. Nesses mundos venturosos, logicamente, as relações entre as pessoas são diferenciadas, né? Não são contaminadas pela ambição, não são contaminadas pela guerra, não são contaminadas pelo egoísmo, pela necessidade de escravizar ou manipular, né, os vizinhos, os companheiros,
não existe a divisão entre senhores, escravos, privilegiados pelo nascimento, classes sociais, esse tipo de situação. Porque nesses mundos o homem não se eleva acima do outro, né, em termos de humanidade, o ser humano não se eleva acima do outro. E o progresso é constante e resultado da realidade moral de cada um. Logicamente, existem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, função da sua inteligência, mas ninguém sofre porque não falta o necessário, né? Não existe a necessidade de expiação. Então, numa palavra, nesses mundos ditosos, o mal não existe ou o mal é extremamente residual, dependendo da categoria do mundo. Logicamente, voltando à nossa realidade do planeta Terra, nosso planeta, a gente precisa do mal para a gente reconhecer a realidade do bem. Assim como precisamos da noite para admirar a luz do dia, da doença para a gente valorizar a saúde. Nos mundos superiores não há necessidade desses contrastes, porque a humanidade respira ares mais evoluídos, né? Na eterna luz, a eterna beleza, a eterna serenidade, livre desse tipo de angústia da vida material que nós ainda vivemos, né? E da realidade da existência do mal. Então, o que, que a gente deve compreender do mundo em que a gente habita, né? É um mundo de provas e expiações, ah, e que temos que entender que a realidade, né, e as provas que nos são impostas, elas advêm da lei do progresso, da lei de causa e efeito, né? Ou seja, aquilo que plantamos, colhemos em algum momento. Precisamos reparar os nossos erros, né, do passado. E, logicamente, se existem misérias, angústia, injustiça, nós devemos trabalhar para que elas desapareçam, mas a gente também tem que ter a compreensão que o injustiçado de hoje foi o algoz de ontem, né? Essa é a realidade da lei divina, da lei moral, né? A vítima de hoje foi aquele que fez injustiça no passado e por isso está passando pela situação de injustiça, né? Cabe a nós buscar a harmonia, buscar a serenidade, buscar a resolução, buscar o avanço, mas também, ao mesmo tempo, compreender que aquelas pessoas que estão vivenciando as catástrofes, as crises morais, as guerras, os desastres naturais, as situações adversas, são pessoas que, em algum momento, provocaram situações, né, contra outros companheiros e estão recuperando, né, na lei do progresso, a sua necessidade de aprendizagem e de reparação. Dessa forma, a Terra oferece, como todos os mundos expiatórios, um conjunto de características e de provas para o adiantamento da humanidade. Então, os espíritos presentes aqui nesse planeta precisam lutar do mesmo modo, né, com a perversidade, com a maldade, né, e a inclemência de alguns seres humanos, com as situações ainda existentes, né, de desastres naturais, de mudanças climáticas que afetam muitas pessoas, através do trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades morais e as qualidades da inteligência. É assim que nos ensina Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que indica que dessa forma Deus, através da sua bondade, faz com que o castigo seja aproveitado como um instrumento para o progresso. Né? O castigo aqui entendendo como a prova a necessidade de reparação dos erros do passado.
mas também, né, a gente tem que olhar para o futuro, né, lembrar que, olha, estamos ainda em um mundo de provas e expiações, ainda necessitamos dessa realidade, mas muito em breve, assim como, né, a literatura espírita mais atual, as comunicações do mundo espiritual vêm nos alertando, estaremos passando por uma transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Vários espíritos hoje encarnados já vêm com mentalidade diferente, preparada para essa nova realidade. E, logicamente, nós temos que imaginar ou dimensionar o mundo regenerador como um mundo de transição ainda entre o mundo de expiação e os mundos felizes. O mal ainda vai existir, Bruno? Com certeza vai existir. Mas o bem vai começar a se sobrepor ao mal e os indivíduos ali presentes vão começar a vislumbrar a bondade, os benefícios da mesma, com mais naturalidade do que a existência atual. Né? O conjunto de guerras, da forma que nós vivenciamos até o momento, ela vai gradualmente deixando, né, de ser uma realidade tão presente, as injustiças sociais elas vão diminuir, todas as questões vinculadas, né, aos desajustes dos vícios morais vão sendo minimizadas à medida que o planeta e a humanidade for evoluindo. A humanidade, ao mesmo tempo, vai começar a experimentar novas sensações, novos desejos, novos anseios, muito mais desvinculados, né, da realidade atual e, logicamente, da realidade material que nós vivemos ainda hoje, para ansiar novas questões, né? Vinculadas, logicamente, às leis divinas, à superação dos vícios morais, né? A busca da equidade nas relações humanas e sociais, reconhecendo Deus e tentando caminhar na sua direção, né, a partir do cumprimento das suas leis. Logicamente, nós não poderemos vislumbrar ainda a felicidade perfeita, né? É o surgimento apenas do que nós entendemos como felicidade. O homem ainda vai sofrer vicissitudes, não vai estar totalmente desmaterializado, né? Ainda vai ser necessária a humanidade suportar e vivenciar provas, ah, porém cada vez menos angustiadas por processos expiatórios. Logicamente, ah, com o passar do processo evolutivo, estaremos menos absorvidos ou menos presos, né, aos vínculos materiais e à necessidade do dinheiro, à necessidade dos bens, né, utilizando os bens para de forma produtiva e não para diferenciar-se como classe social, como grupo social, ou de qualquer forma, né? Mas entendendo que ainda haverá dificuldades, ainda haverá necessidade de progresso, ainda haverá questões vinculadas ao processo evolutivo, né? A gente não vai mudar de 8 a 80 ah, em uma encarnação, em uma caminhada evolutiva. Logicamente, por trás disso tudo, a doutrina espírita entende que o progresso é a lei da natureza, é uma das leis divinas, e a essa lei todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos por força da vontade divina, né? O próprio processo de destruição, que parece, né, para a nossa realidade, o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de transformação, né? De busca de mudança de um estado ainda imperfeito para um estado gradualmente mais imperfeito. E tudo aquilo que está vinculado, né, a esses processos que nós hoje entendemos como destruição, na verdade, vão ser analisados numa perspectiva de
renascimento, de transformação, né? Entendendo que, olha, se foi necessário um desastre natural para reestruturar o ambiente, a humanidade presente em uma determinada parte do mundo, aquilo está sendo necessário em função da transformação daqueles espíritos, a transformação dos seres animados e inanimados que habitam aquele pedaço do orbe. Ao mesmo tempo que os seres vão progredindo moralmente, progridem também os mundos que eles habitam, de forma que, paralelamente, vai se operando o progresso da humanidade, dos animais, dos seus auxiliares, dos vegetais e, logicamente, né, de toda a estrutura inanimada, mineral, ah, material, que dá suporte à vida dos seres humanos, dos animais e dos vegetais no planeta. Segundo essa lei, significa que esse mundo, né, para o nosso planeta Terra, ele já esteve também, material e moralmente, num estágio inferior àquele que se encontra hoje, né? E os registros científicos, né, da geologia, da história, da antropologia, da arqueologia, nos ajudam a entender essa realidade, né? Traçando lá para trás uma realidade muito mais dura, tanto do ponto de vista material do ser humano, né, como um indivíduo material, com características mais grosseiras, com características mais animalizadas, se podemos dizer assim, um meio ambiente muito mais hostil do que aquele que existe hoje, né? E com o passar evolutivo da humanidade, né, técnicas, informação, tecnologia foram sendo agregadas à realidade do ser humano para proporcionar todo o conforto e a realidade da realidade que nós vivemos no ambiente de hoje, né? Com cartão de crédito, com shopping center, com ar-condicionado, com aviação comercial, com carros, com tecnologia de ponta agora, né? Inteligência artificial e outros instrumentos que vão operar ainda muitas maravilhas se utilizados para fins benéficos, né, na vida do ser humano. Então imagine o ser humano de 200 anos atrás, e para fazer uma viagem de 200 quilômetros, né, precisava andar numa charrete, levar a noite inteira, né, para se deslocar de um lugar a outro, muitas horas, e hoje, né, com a facilidade dos transportes urbanos, privados ou coletivos, esses caminhos são vencidos com uma facilidade muito maior do que nós tínhamos, né? Há 500 anos, a humanidade, para se deslocar entre países, né, de grande distância, necessitava de caravelas, de embarcações, que demoravam meses para chegar. Hoje a gente faz as mesmas distâncias em algumas horas, né, através da aviação comercial, e já há vislumbres, né, de turismo espacial. Então, tudo isso demonstra, né, que a evolução tecnológica, intelectual, da inteligência, como nós afirmamos, ela também é uma realidade do ser humano que precisa ser entendida como parte da lei do progresso, ao mesmo tempo que o progresso da inteligência caminha em paralelo com o progresso moral, né? Jesus, quando veio ao nosso planeta, há cerca de 2000 anos, ele deixou um conjunto de ensinamentos e ele mesmo deixou muito claro, olha, esses ensinamentos não serão compreendidos, né, e de fato não foram na sua forma mais pura, por muitos anos, né? Mas eu te prometo um consolador, né, que é a doutrina espírita, que trouxe
1800 e tantos anos depois, esclarecimentos adicionais àqueles ensinamentos que Jesus deixou. Esses esclarecimentos hoje ressoam nos corações das pessoas e cada vez mais, inclusive através da tecnologia, né, de filmes, da literatura, da informação disseminada, ah, os novos espíritos encarnados, independente de serem espíritas ou não, têm acesso a essa realidade, né? E essa realidade é transformadora, é uma realidade que impacta, é uma realidade que ressoa nos corações daqueles que estão preparados para receber e já opera de forma diferenciada em uma parte da população mundial que anseia, né, essa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Com que nós possamos, né, junto do merecimento e da escolha que cada um fez no seu processo encarnatório, ser também esses instrumentos que vão auxiliar o planeta Terra nesse momento de transição tão esperado, tão almejado e, de certa forma, né, para nós que já temos uma semana de Evangelho, tão esperado, né? Não olvidemos que nós somos responsáveis também por esse momento de transformação e nos comprometemos com esse momento de transformação no nosso processo encarnatório. Jesus acompanhe cada um de vocês, graças a Deus.